seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Nesse vídeo a gente vai abordar a respeito da angina de Lude, que é uma infecção grave que acomete a cavidade oral. Então a angina de Lude, ela é uma patologia, causada por uma infecção, e a gente vai falar hoje nessa videoaula sobre as suas causas, sintomas e tratamento. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o joinha aí, porque ajuda muito a gente. Pessoal, esse vídeo ele vai ser único e exclusivo com caráter educacional. Então, se você estiver sentindo algum desses sintomas ditos aqui nesse vídeo ou se identificar com algo, procure um profissional. A angina de Lude, ela é mais comum de surgir em pessoas que possuem algum fator de risco que a gente vai falar agora, como por exemplo, pacientes portadores de doenças sistêmicas como a diabetes, pacientes que fazem uso de consumo excessivo de bebidas alcoólicas, pacientes com problemas renais, pacientes que têm doenças que diminuem a imunidade ou que usam medicamentos imunossupressores. Além disso, pacientes que hajam alguma perca de corpo estranho ali na sua cavidade oral, como por exemplo, piercings, anemia aplástica ou neoplasias na cavidade oral. Então, a angina de Lude, ela é uma situação que pode acontecer após alguma das alterações que afeta a boca. Como aqui na imagem, a gente consegue observar uma cárie. Então, a cárie, quando ela não é tratada ali para uma restauração, um tratamento de canal, ela gera um abscesso periapical e o abscesso periapical pode vir a gerar a angina de Lude. Então, o abscesso que afeta molares inferiores, tanto direito quanto esquerdo, o segundo e o terceiro molar, fraturas na mandíbula, presença de corpo estranhos, quando não forem tratados, eles geram a angina de Lude. Ela vai ser um tipo de uma infecção aguda, grave, que se não tratada com urgência, ela vai levar a óbito. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar um edema, um vermelhidão nessa área dessa paciente e ela vai estar sentindo dor e tem que ser tratada em âmbito hospitalar. Na maioria dos casos, a angina ela vai acometer bilateralmente os espaços perimandibulares, como o espaço submandibular, o sublingual e também o espaço submentoniano. A sua natureza é polimicrobiana, ou seja, ela vai ser causada por vários micro-organismos, que a gente vai abordar posteriormente ainda nesse vídeo, e ela normalmente será de origem dentária. Ela é um tipo de lesão muito grave por conta da sua evolução, que vai ser rápida. Então, quando o paciente começa a sentir sintomas e sinais, e ele apresenta isso externamente, é uma lesão que vai ter uma evolução rápida e precisa urgentemente ser tratada em âmbito hospitalar. Então, ela pode invadir subitamente esses espaços faciais, nesses espaços perimandibulares, as bainhas vasculares e disseminar para a região cervical, obstruindo as vias aéreas. Então, por essa razão que a gente precisa estar levando aquele nosso paciente para ser tratado em um hospital por um cirurgião bucomaxilofacial. Esse tipo de problema, que é a angina de Lude, ela é mais comum em pessoas que apresentam o sistema imunológico enfraquecido, ou pessoas que apresentam ele em condições debilitantes. Ela vai ser causada por bactérias que alcançam a corrente sanguínea e aumentam o risco de complicações, como insuficiência respiratória e a sepse. A gente ainda vai falar posteriormente nesse vídeo sobre a sepse. Quanto ao envolvimento desses espaços que a gente observou anteriormente, o espaço submandibular, submentoniano, sublingual, pode vir a ter uma projeção da língua que vai gerar uma obstrução da orofaringe, inclusive a pessoa não vai conseguir respirar e a gente precisa vir a fazer uma traqueostomia para fazer com que aquele paciente ele consiga respirar e a gente possa dar prosseguimento ao tratamento. Então, a angina de Lude vai ter alguns sinais e sintomas que a gente vai abordar agora. Bom, os sintomas incluem aumento de produção de saliva, então o paciente vai ter uma hipersalivação, ele vai apresentar febre alta, perda de peso, elevação da língua, então aquela língua quando ela subir, ele vai ter uma sensação como se estivesse engolindo ela, uma sensação de sufocamento, aquela secreção vai ter um odor muito forte, um inchaço naquela região, vermelhidão, dor e uma dificuldade para abrir a boca e engolir. Então, é importante que o paciente ele procure um profissional
Qual profissional? Pode procurar primeiro o odontólogo, porque o odontólogo ele vai saber identificar aqueles sinais e sintomas e vai fazer um encaminhamento correto para você chegar ali naquele hospital e ser tratado, tá? Então, um tratamento ele tem que ser feito logo de imediato, né, para que a gente evite essa evolução rápida. E assim que o diagnóstico é feito, após observar os exames complementares, a gente vai tratar aquele paciente com a medicação, que geralmente consiste em antibiótico-terapia, e internação para impedir que haja projeção da língua e evolua para uma obstrução da faringe. Bom, como a gente disse, a angina de Lugen ela vai ser causada por micro-organismos e, na maioria dos casos, esses micro-organismos serão de origem dentária, porque a angina de Lugen é proveniente de uma patologia oral como a cárie. Então, aqui a gente tem alguns tipos de micro-organismos, como o Streptococcus viridans, o Staphylococcus aureus e a Prevotella melaninogênica. Então, gente, quando não é tratado essa lesão de iniciato, esses micro-organismos eles vão para a corrente sanguínea e eles aumentam o risco de complicações, gerando a sepse. O que é sepse? A sepse ela é uma alteração que faz com que haja uma modificação da funcionalidade dos órgãos. Então, ela vai fazer com que haja uma obstrução das vias aéreas, pode vir até alterações no fígado, nos rins, no coração, até mesmo no cérebro. Então, a gente precisa tratar urgentemente essa lesão. O que acontece quando não é tratado com urgência? Bom, a progressão da doença, como a gente viu, né, ela vai ser rápida. E essa doença, o que ela pode fazer? Primeiro, ela pode vir a atingir o mediastino. Nisso, comprime o coração, comprime os pulmões, provoca uma insuficiência respiratória grave e vai evoluir para quadros mais severos. Como, por exemplo, medidas emergenciais, como a traqueostomia. Então, se aquele paciente ele não está conseguindo respirar, tem uma insuficiência respiratória, né, como esse GIF, faz uma traqueostomia para que ele possa respirar. Além disso, depois que a gente trata essa progressão da doença, a gente trata ela especificamente, como drenagem do abscesso. Então, a angina de Lugen não é nada mais nada menos do que uma infecção muito grave causada por um abscesso. Então, a gente precisa fazer a drenagem daqueles inúmeros focos e fazer tanto ela externamente como no modo cirúrgico. Então, faz também uma torácica aberta, caso necessário, e com isso também associa uma hidratação do paciente e uma terapia antibiótica. Então, qual é o tratamento proposto pela literatura? Então, depois que a gente faz os exames complementares, então é mais provável de atingir pacientes que relatam casos frequentes de abscessos. Então, eu tenho um caso no Reveodonto, vou deixar até o link aqui na descrição, que é o caso de uma paciente que relata ter sempre abscessos periodontais e um desses abscessos que ela teve se evoluiu para angina de Lugen. Então, quando o paciente chega ao hospital, é feita uma série de exames de imagem, como a tomografia computadorizada, para observar se há naquela área um vazio, se há naquela área algum tipo de obstrução, algum corpo estranho, e assim a gente possa fazer uma cirurgia mais objetiva. Além disso, faz exames laboratoriais, como o hemograma, para um melhor diagnóstico da doença e medicação com antimicrobianos sempre. Então, depois que fez isso, a gente vai fazer com que o paciente seja levado para o centro cirúrgico. Então, se ele tiver obstrução das vias aéreas, faz uma traqueostomia e aí trata aquele abscesso. Então, drena aquele abscesso onde é retirada a secreção purulenta, instala-se drenos e, se diagnosticado que aquela lesão foi de origem dentária, também é indicado fazer a extração dos elementos dentários envolvidos. Então, após a cirurgia, o paciente ele vai ficar internado no hospital, com um período de tempo que pode ser mais para mais ou mais para menos, entre 30 a 60 dias, e isso vai depender de cada caso. Então, existem alguns pacientes que ficam 21 dias, existem pacientes que ficam 90 dias, sim, depende de cada caso. Então, o pós-cirúrgico é muito importante e é administrado no paciente ainda medicação antimicrobiana e um acompanhamento diário, principalmente para observar se alguma área envolvida não levou à necrose. Então, é muito comum que os tecidos moles eles venham a ter início uma necrose
mesmo após uma alta daquele paciente. Então é importante que mesmo depois que o paciente ele saia do hospital, ele seja acompanhado em âmbito ambulatorial. Gente, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido, que tenham esclarecido as dúvidas de vocês sobre a angina de Lugen. Então, nós, como cirurgiões dentistas, precisamos nem que a gente trate em âmbito hospitalar, mas que a gente saiba identificar e fazer um encaminhamento, ok? Então, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, se inscreva no nosso canal e entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Instagram e o Gmail que está aparecendo aí na tela para vocês. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e valeu!